Ora, se tomarmos um dos dois grupos típicos da família punaluana, a saber o da série de irmãs uterinas e mais afastadas, isto é, de irmãs que descendem de irmãs uterinas em primeiro e segundo graus, ou mesmo em graus mais afastados, com seus filhos/filhas, e irmãos uterinos ou mais afastados pelo lado materno, que segundo o nosso pressuposto não são seus maridos, temos exatamente o círculo de pessoas que mais tarde aparecem como membros de uma gens na forma originária dessa instituição. Em virtude da linhagem, todos têm uma mãe ancestral comum, da qual as descendentes femininas são irmãs de geração em geração. Porém, os maridos dessas irmãs não podem mais ser seus irmãos, e portanto não podem descender dessa mãe ancestral, ou seja, não pertencem ao grupo aparentado por consanguinidade, a posterior gens. Mas seus filhos/filhas pertencem a esse grupo, visto que a descendência pelo lado materno é a única decisiva, porque é a única da qual se tem certeza. Uma vez estabelecida a proibição da relação sexual entre irmãos e irmãs, inclusive parentes colaterais mais distantes pelo lado materno, o grupo acima também se transformou em uma gens, isto é, também se constituiu em um círculo consistente de parentes consanguíneos pela linha feminina que não podem casar-se entre si, e que a partir daquele momento vai consolidando-se cada vez mais por meio de outras instituições comuns, sociais e religiosas, e diferenciando-se das demais gentes da mesma tribo. Detalharemos isso mais adiante. Porém, quando descobrimos que a gens se desenvolve não apenas necessariamente, mas até naturalmente a partir da família punaluana, só falta um passo para presumirmos como quase certa a existência pregressa dessa forma de família em todos os povos, para os quais é possível comprovar instituições gentílicas, isto é, para praticamente todos os bárbaros e povos civilizados. Quando Morgan escreveu seu livro, nosso conhecimento acerca do casamento grupal ainda era bastante limitado. Ainda não se sabia tanto sobre os casamentos grupais dos australianos, organizados em classes, e, paralelamente, Morgan já havia publicado em 1871 as informações que lhe vinham chegando sobre a família punaluana do Havaí. Por um lado, a família punaluana forneceu a explicação completa para o sistema de parentesco vigente entre os índios americanos, que fora o ponto de partida de todas as investigações de Morgan. Por outro, constituiu o ponto de partida perfeito de onde se podia derivar a gens de direito materno. Por fim, representou um estágio de desenvolvimento muito superior ao das classes australianas. Em vista disso, é compreensível que Morgan a concebesse como um estágio de desenvolvimento que necessariamente precedeu o do casamento do par e lhe atribuísse uma disseminação geral em tempos mais antigos. Desde então, tomamos conhecimento de uma série de outras formas de casamento grupal e sabemos que Morgan foi longe demais nesse ponto. Porém, de qualquer modo, ele teve a sorte de deparar-se, no caso de sua família punaluana, com a forma suprema, a forma clássica do casamento grupal, a forma a partir da qual se explica mais facilmente a transição para uma forma superior. O conhecimento que temos do casamento grupal ganhou um incremento fundamental, graças ao missionário inglês Lorimer Fison,
que por muitos anos estudou essa forma da família em seu solo clássico, a Austrália. Ele encontrou o estágio de desenvolvimento mais baixo entre os negros australianos do Monte Gambier, no sul da Austrália. Ali toda a tribo é dividida em duas grandes classes, os Croquis e os Kumites. A relação sexual no interior de cada uma dessas classes é severamente mal vista. Em contraposição, todo homem de uma das classes é esposo nato de toda mulher da outra classe, e esta é sua esposa nata. Não os indivíduos, mas os grupos inteiros são casados uns com os outros. Uma classe é casada com a outra classe. E note-se bem, nesse ponto não se faz qualquer ressalva à diferença de idade ou à consanguinidade específica, a não ser que isso seja condicionado pela divisão em duas classes exogâmicas. Um croque tem direito de tomar como esposa uma mulher kumite, porém, visto que sua própria filha, por ser filha de uma mulher kumite, é igualmente kumite, pelo direito materno, ela é esposa nata de todo croque, e portanto também de seu pai. Pelo menos a organização em classes que temos diante de nós não impede isso. Portanto, ou essa organização surgiu em uma época em que, a despeito do impulso obscuro de limitar a endogamia, ainda não se via nada de especialmente hediondo na relação sexual entre pai, mãe e seus filhos-filhas. Nesse caso, o sistema de classes teria surgido diretamente de um estado de relacionamento sexual indiscriminado. Ou então a relação entre pai, mãe e seus filhos-filhas já era mal vista pelo costume quando surgiram as classes. Nesse caso, o estado atual remonta à família consanguínea e constitui o primeiro passo para fora dela. O último caso é o mais provável. Pelo que sei, não se mencionam exemplos de relação conjugal entre pai e mãe e seus filhos-filhas na Austrália, e também a forma posterior da exogamia. A gens de direito materno, via de regra, pressupõe tacitamente a proibição dessa relação como algo que já se encontra dado em sua fundação. O sistema de duas classes é bastante difundido. Além de existir na região do Monte Gambier, no sul da Austrália, encontra-se também mais a leste, na região do rio Darling, e no nordeste, em Queensland. Só exclui os casamentos entre irmãos e irmãs, entre os filhos-filhas dos irmãos e entre os filhos-filhas das irmãs pela linha materna, por pertencerem à mesma classe. Em contrapartida, os filhos-filhas da irmã e do irmão podem casar-se. Encontramos um avanço no impedimento da endogamia entre os Kamilarões, na região do rio Darling, em Nova Gales do Sul, onde as duas classes originais foram divididas em 4, e cada uma dessas 4 classes é casada em bloco com outra classe bem determinada. As primeiras 2 classes são esposas natas umas das outras, conforme a mãe pertença à primeira ou à segunda. Os filhos-filhas passam para a terceira ou quarta. Os filhos-filhas dessas 2 classes casados um com o outro voltam a pertencer à primeira e à segunda classes. Desse modo, uma geração sempre pertence à primeira e segunda classes, a geração seguinte à terceira e quarta, a próxima de novo à primeira e segunda classes. Assim, filhos-filhas de irmãos e irmãs, pelo lado materno,
não podem tornar-se esposo e esposa, mas netos e netas de irmãos e irmãs podem sê-lo. Essa ordem peculiarmente complexa torna-se ainda mais intricada quando, em todo caso, posteriormente, são enxertadas nela as gentes de direito materno, mas não podemos tratar disso aqui. Percebe-se bem que o impulso para impedir a endogamia reiteradamente se manifesta com força, mas de modo bem natural e experimental, sem consciência clara do ponto aonde se quer chegar.